Olá, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor alcance a tua vida nesta manhã. Como você está? Como estão sendo os seus dias? Como estão sendo os seus devocionais ao longo dos dias? Como está sendo esse momento de encontro com o Senhor? Pela manhã, ao longo do dia, como está sendo? Espero que o Senhor tenha te alcançado a cada segundo da tua vida, trazendo paz, alegria, temperança, esperança. Hoje, dia 6 de fevereiro, sexta-feira, mais um dia glorioso que nós precisamos agradecer a esse Deus maravilhoso que nos concedeu uma noite de descanso e agora pela manhã Ele nos concede que os nossos olhos estejam abertos para podermos ler a Sua palavra, que o nosso coração está aqui batendo para ser a morada do Senhor, a morada do Espírito Santo. Nos nossos devocionais nós temos visto ao longo dos dias anteriores o quanto o Senhor tem sustentado e levantado homens, mulheres, para fazer a sua palavra ser proclamada, para mostrar para nós, para mim e para você, que nós somos dependentes, carentes dessa presença gloriosa do Senhor. Nós vimos Moisés, que com os braços erguidos orou ao Senhor e trouxe vitória. Nós vimos ontem Josafá, que entendeu que precisava jejuar, clamar, orar, louvar, e o Senhor lhe trouxe a vitória. E hoje nós vamos ver mais um grande homem que entendeu o seu posicionamento no Senhor. A palavra que o Senhor nos traz nessa manhã está lá em Gênesis, no capítulo 22, e o versículo que nós vamos meditar é o 7, que diz assim: Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você imagina um filho te perguntando algo que lá no fundo do teu coração você já sabia que iria ser um momento muito difícil. Imagina Abraão aqui, recebeu um posicionamento, uma diretiva do Senhor dizendo: Abraão, pega o teu único filho, arruma a lenha, sobe ao monte, a colina de Moriá, e lá sacrifique o teu filho. Imagina o coração desse homem, o quanto não ficou apertado, o quanto não ficou pensando: Deus, demorei tanto a poder ter este filho, porque Abraão ele passou por 3 grandes provas. Abraão passou pela primeira prova quando o Senhor disse a ele: sai do meio da tua parentela, deixa tudo para trás e segue. Vai, mas vai para onde, Senhor? Abraão não sabia. Segundo, no caminho ele encontra dificuldades. Ali ele diz que Saraí era sua irmã, para que não houvesse problemas. Saraí era estéril. Saraí tentou dar uma ajuda para Deus. E quantas vezes eu e você queremos dar uma ajudinha para Deus? E Deus, Ele é glorioso em tudo o que Ele faz. E nós não precisamos ajudar a Ele. Porque no tempo certo Ele nos abençoa. Diante da graça do seu poder, daquilo que nós precisamos. E o segundo desafio foi Abraão entender que Eliezer não era o seu descendente, mas que Deus iria prover um herdeiro para Abraão. E agora, Abraão já com seu filho no braço, tendo seu herdeiro, agora Deus pede que ele sacrifique seu único filho. Então Abraão precisou entender aquilo que o Senhor estava pedindo para ele. Porém, Abraão em nenhum momento deixou de mencionar:
Deus proverá. E foi isso que Abraão respondeu para o seu filho. Respondeu Abraão, no versículo 8: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Deus proverá aquilo que você e eu precisamos. É difícil. Tem dias que só a graça do Senhor para nos alcançar, para nos alimentar, para nos trazer força. Só a graça do Senhor. Mas nessa manhã o Senhor vem dizer ao meu e ao teu coração: descansa. Eu ainda sou Deus. E Deus é aquele que proverá todas as coisas na qual nós precisamos. Mas aqui hoje, o que a palavra nos traz, que diz Jeová Jiré, é aquele que ainda continua provendo, é aquele que ainda nos traz a paz, ele ainda continua nos mostrando que a fé, o posicionamento tem que ser aquele que caminha conosco todos os dias. Por mais que venham as provas, por mais que Deus peça a mim e a você coisas que aos nossos olhos são tão difíceis, porque nesta manhã Deus está nos testando, Deus está nos colocando à prova daquilo que para nós é importante e Ele está pedindo o nosso sacrifício nessa manhã. E quando Deus pede, nós precisamos entender aquilo que nós precisamos dizer: Senhor, eu abro mão para que a tua vontade seja manifesta na minha vida. Mas não esqueça que Deus proverá. Deus continua sendo Jeová. Deus continua sendo Jeová Jiré, Jeová Sabaoth. Deus continua sendo o Senhor dos Exércitos. Deus continua sendo a nossa bandeira. Deus continua sendo o nosso Salvador. Deus continua sendo aquele que fez tantos milagres e hoje ainda faz nas nossas vidas. Que essa palavra te traga esperança. Esperança é esperar em Deus, naquele Deus que proverá todas as coisas. Que nessa manhã de hoje a tua oração seja: Senhor, eu descanso em Ti, mas quero que Tu mostre para mim aquilo que eu preciso abandonar, não fazer mais, para que a Tua graça invada o meu ser. Provenha, Senhor, na minha vida no dia de hoje, mas eu quero estar posicionado na Tua presença e fazendo a Tua vontade todos os dias. Quando o sacrifício parece impossível aos Teus olhos, não esqueça que acima disso tem o Deus que provém todas as coisas. Que o teu dia de hoje seja um dia abençoado pelo Senhor e que a graça e o poder do Espírito Santo seja contigo, com a tua família, aonde a planta dos teus pés pisar, abençoado será. Em nome do Senhor Jesus. Amém.